bênçãos nós já podemos receber da parte de Deus nesse lugar hoje, amém? A gente fica muito feliz, como o pastor disse, quando a gente tem a oportunidade de apresentar as crianças. E hoje a gente apresentou o rei da simpatia e o rei da marra. Gente, nosso Deus. Um abria sorriso para todos e outro, estou aqui, viu? Não pense que você vai me vencer com o seu sorriso, não. Que alegria apresentar essas duas crianças diante do Senhor. Mas eu queria compartilhar uma palavra com você. Mas antes de compartilhar uma palavra, eu queria compartilhar uma experiência que eu tive hoje pela manhã com meu marido, que faz parte da palavra. Gente, eu me acordo cedo naturalmente. Já é o relógio biológico, né? Mas é domingo, né? Ajuda a igreja, né? Aí eu disse, não, vamos dormir, né? Não botei nenhum despertador, porque eu sabia que eu ia me acordar cedo, mas não precisava ser o cedo de 5 horas da manhã de toda semana. Aí tá, né? Tô eu dormindo, aquela mãozinha assim, ó. Aí eu olho, o Vanderlei me catucando. Eu disse, menino, o que foi? Aí ele olha para mim e fez, nem eu sei porque eu fiz isso. Eu disse, Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo, né? Esse homem está tirando onda comigo, só pode. Gente, eu quero calcular, pela hora que eu levantei, que eu fiquei tentando dormir, porque ele sabe, depois que eu abro meu olhinho, que eu vejo que o sol está, aí é guerra para dormir de novo. Eu fiquei lá na cama tentando dormir, e ele virou para o lado e roncou, glória a Deus. Que eu fiquei tentando dormir, tentando, depois desisti, bora levantar, Albânia. Era 6h40, então eu creio que ia dar 6 quando ele fez isso. Eram as 5h40 mais ou menos, que eu penso que eu passei 1 hora tentando dormir de novo. Mas está tudo bem, amor, eu te amo. Mas a verdade, quando ele disse que eu não sei por que eu fiz isso, aí ele fica se achando, sabe quando ele fica isso aí? Porque Deus usou ele. Olha para aí, como ele está se achando. Mas tu sabe que tem a lei da semeadura, né, irmão? Glória a Deus. Então, Deus usou ele para me trazer o tema da palavra de hoje. Eu estava com alguma coisa no meu coração, na minha mente. E quando aquela mãozinha fez assim em mim. O que é isso, gente? Desperta. Desperta. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você, né? Depois que eu me levantei, que eu tomei um banho, que eu desci, botei um café, porque a pessoa tem que tomar um café na vida de manhã, né? Irmão, café é bom demais, né? Não sei se você não gosta de café, mas eu boto logo que eu me levanto o cafezinho no fogo. Aí eu vou, faço café, pego minha xicrinha e vou ler a palavra. Irmãos, eu comecei a ler Efésios, porque foi o Espírito Santo que me conduziu a ler Efésios. Irmão, eu comecei a ler, eu estava chorando, desmantelada. Eu nunca li Efésios nessa perspectiva que eu li hoje pela manhã, porque na realidade eu tive um encontro com meu pai, né? Ele me acordou usando o homem de Deus, que por sinal é meu marido. E quando eu comecei a ler, o Senhor me encontrou naquela leitura. E aí, minha gente, quando eu estava lendo Efésios, né? O meu coração se encheu de tanta alegria, de tanta gratidão ao Senhor. Porque quando eu li Efésios, eu comecei a ver os benefícios da ressurreição de Cristo. Tudo o que Ele conquistou para mim e para você. A partir da sua morte, mas especialmente da sua ressurreição. E como eu disse, eu nunca tinha lido Efésios nessa perspectiva. Então, eu fui vendo verdades que saltavam aos meus olhos assim, eu disse, nossa Deus. E quanto mais eu lia, mais eu ficava constrangida na presença de Deus. Porque é verdade que a cruz, a crucificação, foi o preço que foi pago para a minha redenção, para a sua redenção. Mas somente pela ressurreição de Cristo é que eu e você, é que nós temos acesso à plenitude de tudo que Deus reservou para nós. Então, quando Cristo ressuscitou, Ele abriu uma porta. E isso nos deu acesso a inúmeras bênçãos. E eu queria te dar essa oportunidade agora. Você aí no seu lugar, feche seus olhos. E comece a pensar e a ser grato a Deus pelos benefícios que a ressurreição de Cristo trouxe para você. Comece a declarar a sua gratidão ao Senhor
por aquilo que Jesus conquistou quando morreu, mas ressuscitou. Sabe, eu vou trazer alguns desses benefícios para que você seja grato ao Senhor. Só no capítulo 1 de Efésios, ele nos diz que nós já somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Nós fomos adotados como filhos de Deus. Nós somos herança de Deus através de Cristo. Nós somos selados com o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança. Nós somos o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Você precisa se alegrar, porque a ressurreição de Cristo te deu acesso a essas coisas e muitas outras. Os benefícios são inúmeros, incontáveis. Então, como eu disse, esses são apenas alguns dos benefícios. Se você tiver a oportunidade, durante essa semana, faça a leitura do livro de Efésios, com essa perspectiva de ver os benefícios que a ressurreição de Cristo trouxe para você. E a partir dessa leitura, você vai observar que são muitos. E você vai ficar pensando, nosso Deus, quanta coisa eu tenho direito, quanta coisa eu tenho acesso. Mas talvez você também se faça uma pergunta: por que será que eu não vivo essa realidade? Porque quando a gente se depara com tanta conquista, com tanta uma realidade tão grandiosa que Jesus conquistou através da sua ressurreição, e talvez quando a gente faz um comparativo com a vida que a gente vive, aí a gente se questiona e pergunta: onde é que está o erro? Encontre o erro. Como diz o pastor, certamente não está em Deus. Então deve estar em mim, deve estar em você. E aí, quando você faz esse questionamento, por que será que eu não vivo essa realidade? Deus tem resposta para essas suas perguntas. O fato é que Cristo, ele já fez o que precisava ser feito. Ele morreu, mas nós não adoramos a um Deus morto. Nós adoramos ao Cristo que ressuscitou, amém? O Cristo que vive para sempre, segundo diz a palavra do Senhor. Ele já morreu e já ressuscitou. E como eu já disse, já abriu o caminho que te dá acesso a toda essa vida gloriosa, uma vida ressurreta. Mas o que é que te impede de acessar todos eles? Lembra da mãozinha? É preciso despertar do sono. Você precisa despertar do sono. Eu preciso despertar do sono. E eu queria que você abrisse sua Bíblia nesse livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14. Efésios 5, 14. Diz assim a palavra do Senhor: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Nesse texto nós estamos vendo o apóstolo Paulo parafraseando aquele texto que eu conheço desde que eu sou pichotinha, porque era a divisa das mensageiras do rei: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 61. Então, você está vendo aqui a declaração da palavra do Senhor, um chamamento, uma ordem: desperta. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ou Cristo te iluminará. A verdade é que o Senhor está dizendo: talvez você não viva a realidade de uma vida ressurreta, porque você está envolvido no sono. E é desse sono que o Senhor quer nos despertar nessa noite, amém?
Sabe, e às vezes a gente fica pensando, deve ser difícil sair desse lugar. Porque talvez alguns estejam vivendo a paralisia do sono, né? Você já teve essa experiência, é terrível, gente. Né? Você está ali dormindo, você quer se acordar, mas não consegue, né? É angustiante essa sensação. E talvez espiritualmente, alguns de nós possamos estar vivendo essa realidade. Mas sabe, é uma coisa tão interessante, lá em João, capítulo 11, no versículo 11, naquela ocasião em que Jesus recebe a notícia de que Lázaro ele estava doente, que Jesus se demora, você conhece a história? E aí, quando Jesus decide ir ao encontro de Lázaro, ele diz no versículo 11 do capítulo 11, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Ele disse assim, olha, Lázaro está dormindo, mas você sabe que essa era uma maneira fofinha de Jesus dizer que Lázaro estava morto. Porque para Jesus não há diferença da morte e do sono. Ele tem poder para ressuscitar um morto como alguém que acorda outra pessoa do sono. E Jesus estava dizendo assim, olha, eu estou indo para despertá-lo. E esse Jesus, que ressuscitou a Lázaro e foi para despertá-lo, ele está aqui, amém? E ele está aqui para me despertar e te despertar do sono, irmão. Está dizendo aqui, eu estou vindo para cá para te despertar do sono. Então diz aí para o teu irmão que está do teu lado, desperta. Desperta, irmão, acorda aí, acorda. Então, é isso aí, Clefson, bota a mãozinha no pastor. Desperta. Então, a verdade é que o Senhor Jesus, Ele tem para nós esse chamado, para que nós possamos despertar do nosso sono. Mas eu queria conversar com você nessa noite a respeito de talvez 3 realidades de um sono que você pode se encaixar em uma delas. E a primeira realidade de uma situação de sono que você pode estar enfrentando na sua vida é o sono do pecado. Sabe, o pecado gerou em nós um estado de morte, que como eu já falei para vocês, Jesus metaforicamente chama de sono. E a gente leu esse texto agora, né, de Efésios 5,14, que nos diz justamente isso, desperta, ó tu que dormes, e Cristo vai te iluminar, Cristo vai te esclarecer. A verdade é que você só pode acessar os benefícios de uma vida ressurreta quando você nasce de novo. E para que você possa nascer de novo, é preciso morrer para si mesmo. Sabe, a gente ouviu há poucos dias atrás, nosso pastor falando aqui, a respeito daquele encontro de Jesus com Nicodemos. E Jesus trouxe essa declaração para Nicodemos. Nicodemos, que era um mestre da lei, um homem estudioso da lei. Jesus disse assim, ó, Nicodemos, necessário é nascer de novo. E Nicodemos entrou em parafuso com essa palavra. E ele disse assim, como assim? Eu vou entrar na barriga da minha mãe e vou nascer de novo? Jesus disse assim, ó, Nicodemos, eu estou falando de coisas tão simples. Acho que Jesus, meu Deus, né? Como é que Jesus dizia que isso era coisa tão simples? Eu fiquei conversando, dizendo isso para Clefson. Opa, Jesus, dizendo para Nicodemos, eu estou falando de coisas tão simples. Nicodemos em parafusos. E Jesus dizendo assim, eu estou falando de coisas simples. Quando vier o caldo grosso, né? Como é que vai ser? E ele disse assim, ó, estou falando dessas coisas, você não compreende, eu acho que lá no teu grupo não te ensinaram direito, não. Mas a verdade é que, para que a gente acesse a realidade de uma vida ressurreta, daquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, e através da sua ressurreição, eu e você, nós precisamos nascer de novo. E talvez esse seja o sono da sua vida, o sono do pecado. Você pode estar envolvido no pecado como num estado de morte, sabe? E Jesus está dizendo assim, olha, você precisa despertar. Você precisa se levantar dentre os mortos. Levante-se de entre os mortos. E Cristo vai te esclarecer.
E Cristo vai te iluminar. Sabe, muitas vezes você está vivendo uma vida que não condiz com a realidade de tudo que Cristo já conquistou. Mas sabe por quê? Porque você ainda não acessou essa vida. Porque você ainda não nasceu de novo. Sabe, não é somente eu ter consciência daquilo que Cristo fez na cruz. E não é somente eu ter consciência de que Jesus ressuscitou. Mas eu preciso crer e acessar pela fé essa nova vida. Então só acessa os benefícios de uma vida ressurreta aquele que diz sim para Jesus. Aquele que se levanta de entre os mortos. Sabe quando Jesus vai lá e diz para Lázaro, vem para fora? Era o velho homem que estava morrendo. E ele está dizendo, vem Lázaro, para uma nova vida. E ele está fazendo o mesmo convite para você hoje. Você precisa entender que há um interesse do céu para que você tenha uma vida plena. Sabe, isso não está escondido a 7 chaves, não. Gente, se vocês começarem a ler esse texto, vocês vão ficar abestalhados. Porque os pentecostais gostam de dizer assim, é mistério. Gosta ou não gosta dessa palavra? Mas a verdade é que a igreja de Cristo, ela é o mistério que foi revelado. Sabe, isso era mistério para a antiga aliança. Eles falavam de coisas que eles não entendiam, eles não tinham compreensão. Eles não conseguiam entender o que é a graça de Deus. Mas Jesus veio e ele disse assim, eu sou o cabeça de um corpo que é a minha plenitude. Oi, como assim? Eu e você, a igreja do Senhor, nós somos a plenitude de Cristo, que é o cabeça desse corpo. Você está entendendo? Cristo já fez isso. Agora você precisa acessar. Você precisa receber esse sacrifício. Você precisa despertar desse sono do pecado, dessa vida miserável que o pecado te condenou a viver. Mas a verdade é que o Senhor nos garante na sua palavra de que Ele já conquistou uma nova realidade para mim e para você. Sua Bíblia ainda está aberta em Efésios? Vamos lá de novo, se você já fechou. Efésios 2. Os versículos de 1 a 10. E depois tu deixa a Bíblia aberta em Efésios, tá certo? Porque a gente vai ler alguns outros textos. Efésios 2, de 1 a 10. Veja que glorioso o que Jesus conquistou por nós. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia! Nós fomos resgatados do pecado e isso aconteceu pela graça de Deus. Cristo nos resgatou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos envolvidos no sono. Você não precisa ficar envolvido no sono do pecado. Porque Cristo já abriu a porta. Aquilo que era mistério para a antiga aliança já foi revelado a nós.
Cristo já abriu a porta. O caminho já foi aberto e esse caminho te leva ao Pai. E você precisa dizer sim para aquilo que Jesus já conquistou através da sua morte e ressurreição. Amém? Mas existe um outro sono que você talvez precise despertar. Talvez você já disse sim para Jesus. Você já deu esse, que é o primeiro passo da sua jornada cristã. Mas você precisa despertar do sono de uma vida carnal. A verdade é que muitos de nós dissemos sim a Jesus, para sermos livres da morte eterna. Mas não dissemos sim a Jesus para termos acesso à glória de Deus. Sabe, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou são destituídos da glória de Deus. Irmão, quando você diz sim a Jesus, você não está dizendo sim somente para a salvação, para você ser livre da condenação do pecado, mas você está dizendo sim a Jesus para ter acesso novamente à glória de Deus. Mas muitos de nós continuamos vivendo uma vida destituída da glória. Muitos de nós continuamos vivendo uma vida que somente disse sim para ser salvo nos 45 do segundo tempo. E fica dizendo assim: eu estou doido para Jesus voltar, porque eu não aguento essa vida. Ai, que qualidade de crente ruim. Irmão, em nome de Jesus, me ajude e ajuda a igreja. Jesus não te salvou para tu ficar suspirando, reclamando, dizendo que essa vida é ruim, que quer que Jesus volte logo. Irmão, tu quer que Jesus volte logo porque tu ama Jesus. Mas essa vida que você vive agora, você não vive mais ela na sua carne. Você vive ela na fé do Filho de Deus, o qual te amou e se entregou por você. Você precisa despertar do sono de uma vida carnal. Sabe, muitos crentes acham que Jesus veio dar um jeitinho na vida deles. Veio melhorar, porque a minha vida não era tão boa assim. Eu disse sim para Jesus, ele melhora. Irmão, Jesus não veio dar uma melhoradinha na tua vida, não. Ele veio para te dar uma nova vida. A Bíblia declara isso. Essa é a sua realidade, a realidade de uma nova criação. Como nós já ouvimos várias vezes nosso pastor falar aqui, nós somos nova criatura. É um ser nunca visto antes na terra. Aquilo que Jesus fez por mim, fez por você, conquistou através da sua ressurreição, não é uma vida melhorada, é uma nova vida. Agora eu quero te perguntar, por que é que você vive com tantos costumes da velha vida? Você precisa despertar do sono. Eu preciso despertar do sono. Abre tua Bíblia agora em Efésios 4. Efésios 4, a partir do versículo 17. A Bíblia nos diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aleluia. Irmãos, Paulo está aqui escrevendo a igreja de Éfeso, e ele está dizendo assim: eu preciso admoestar vocês,
E essa admoestação serve para nós também. Ele disse: vocês não podem viver como os gentios vivem. E essa expressão gentil quer dizer um povo que ainda não conhece Jesus, que ainda não teve acesso à verdade do Evangelho. Vocês não são iguais a ele. E Paulo começa a descrever como é que é a vida do povo gentil. E sabe, uma expressão me chama a atenção. Ele diz assim: olha, os gentios, eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Gente, o que será andar na vaidade dos seus próprios pensamentos? Sabe, muitos de nós estamos andando na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Muitos de nós estamos baseando a nossa jornada naquilo que a gente pensa que é melhor. Naquilo que a gente acha que é legal. Naquilo que a gente acha que é certo do meu jeito. A vaidade do meu próprio pensamento. Sabe o que é isso? Orgulho. É eu pensar que eu sei dirigir minha vida melhor do que o Espírito Santo de Deus. É eu pensar que eu posso fazer minha escolha longe da direção da palavra do Senhor. É eu pensar que eu posso tratar com os relacionamentos da forma que eu quero, não da forma que o Senhor declarou na sua palavra. Isso é vaidade do seu próprio pensamento. E muitos de nós estamos vivendo nesse sono da carnalidade. A gente está vivendo como se nós não tivéssemos sido instruídos na verdade. É isso que Paulo disse assim: se é que vocês foram instruídos na verdade. Porque talvez o comportamento daqueles crentes de Éfeso trouxesse dúvida a Paulo. Será que de fato vocês foram instruídos? Será que vocês realmente aprenderam aquilo que eu ensinei? E muitos de nós talvez estejamos trazendo esses mesmos questionamentos para os nossos líderes. Será que você de fato aprendeu a palavra? Ou você vive, sabe, como alguém que decidiu aceitar parte da palavra como verdade? Porque tem isso também. Às vezes a palavra me serve por conveniência, naquilo que é bom para mim. Naquilo que me confronta, serve para o irmão. Para mim, não. Mas o Senhor está nos dizendo nessa noite que é preciso despertar do sono de uma vida carnal. Você não baseia a sua vida por aquilo que você acha, irmão. Você não baseia a sua vida por aquilo que você pensa que é melhor. Você já tem escrito para você a vontade e a verdade de Deus. É a sua palavra. E aquele que é guiado pelo Espírito de Deus vive segundo a verdade da palavra de Deus. E Paulo diz assim nesse trecho aqui: vocês devem se despojar do velho homem. Sabe, meu irmão, todo dia eu preciso acordar e eu tenho que me olhar e dizer assim: o que é que eu ainda tenho da velha Albânia? E eu preciso arrancar. Eu tenho que ser intencional nisso. Irmãos, todas as vezes que a gente reage, você precisa avaliar como é que você reage. Porque a ação a gente planeja bem direitinho, sim ou não? A gente vai lá e diz assim: olha, quando o Vitor chegar, eu vou dizer isso assim, amada, né? Amada, quando o Vitor chegar, eu vou dizer assim para ele. Vou falar assim: amor, eu não gostei disso. Mas de repente, Vitor chega e fala algo que a amada não tinha nem planejado. Como é que ela reage? Porque reação vai demonstrar daquilo que tu está cheio. As tuas reações demonstram o que você carrega dentro de você. Então, se eu reajo balançando os ombrinhos, irmão, ajuda a igreja. Quarta-feira tem culto livres. Culto de cura e libertação. Você precisa se despojar do velho homem. Tirar essa natureza que quer reagir segundo a carne. E você precisa se revestir do novo homem, que é feito segundo a verdade de Deus. A sua essência, o seu DNA é o Senhor. É dele que você foi criado, foi a partir dele. Não é mais segundo a sua vontade. Paulo disse assim: eu já morri. Eu não tenho mais vida. O meu viver agora é Cristo. É preciso despertar do sono da carnalidade. E o Senhor está nos convocando a isso. E a verdade é que, para que eu e você possamos viver uma vida desperta desse sono, a gente só consegue se enchendo do Espírito.
O apóstolo Paulo nos diz exatamente isso, ainda em Efésios, capítulo 5, os versículos de 15 a 18. Ele nos diz, Efésios 5, de 15 a 18, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você só vai viver os benefícios de uma vida ressurreta. Você só vai despertar do sono da carnalidade se você se encher do Espírito de Deus. É preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eu e você, nós não temos condições alguma por nós mesmos de viver essa realidade. Irmãos, eu disse para vocês, porque é declaração da palavra, que nós somos o mistério revelado, a igreja. E para a igreja, foi dado para ela a graça de Deus. Porque antes, na antiga aliança, as pessoas só tinham acesso à bondade e à misericórdia. Mas agora veio a graça. E o que é a graça? Aí você me diz, a graça é o favor imerecido. É verdade. A graça é o favor imerecido. É aquilo que você, um presente que você ganha quando você não tinha mérito algum para ganhar aquilo. É, mas é também uma capacitação do alto para você fazer coisas que você não faria sem a graça. Você está entendendo? Gente, às vezes as pessoas ficam dizendo assim, porque Jesus acabou com a lei. Jesus cumpriu a lei. A finalidade da lei é Cristo. E aí você fica dizendo assim, mas é muito bom viver na graça. Irmão, é difícil viver na graça. Irmão, a Bíblia diz assim, os mandamentos diz, não matarás. Aí Jesus disse assim, olha, está escrito, não matarás. Mas se por acaso você chamar o seu irmão de tolo, já matou. Eita, que tem tanto assassino aqui. Tem ou não? Se acusa não, irmão, que eu sei que tem. Jesus disse, está escrito, não adulterarás. Mas se você olhar para a mulher do teu próximo, com intenção no seu coração, você já adulterou. E aí, irmão, quando tu vê, já está olhando. O que é que você faria sem a graça? Seria impossível você viver nesse mundo, segundo a perspectiva da nova aliança, sem a graça. É a graça que te capacita a viver uma vida ressurreta. É a graça que te capacita a ser um crente que vive sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque por mim e por você, pelas nossas forças, nós não teríamos condições de dar conta disso. Então, meu irmão, não te angustia porque não é na tua força. Foi exatamente isso que Clefson disse aqui no momento de oração. Às vezes a gente está buscando santidade, pensando, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Mas a verdade é que uma vida santa é quanto mais eu me aproximo dele. Porque quanto mais eu me aproximo dele, mais tudo perde o seu valor. Mas nada mais faz sentido como a presença dele, como a glória dele. Então, se aproxima dele. Desfruta da presença dele. Essa não é a mensagem para te condenar, mas é para te trazer para perto da presença dele. É ele quem te capacita a viver uma vida ressurreta. É ele quem te capacita a não ser um crente carnal. Isso é a coisa mais contraditória, crente carnal. Desperta do sono. Mas existe um outro sono que talvez você precise despertar. E esse talvez muitos aqui se encontrem. É o sono do cansaço da jornada.
Sabe, talvez você diga: pastora, eu já disse sim para Jesus, eu já nasci de novo, eu tenho buscado viver uma vida que se aproxima de Deus, eu tenho buscado andar em santidade, mas eu estou tão cansado, eu estou tão cansada, e isso me fez perder as forças. Sabe aquele tempo que tu só quer dormir, literalmente, tu só quer dormir porque está cansado, está exausto, está fadigado. E a verdade é que esse período de sono é um cansaço muitas vezes espiritual. É o cansaço da batalha que você vem enfrentando, talvez por muitos anos. E isso vai drenando, né? As energias, as forças. E talvez você chegou num estado em que você comece a pensar assim: parece que as coisas não acontecem. E eu estou esquecido. Eu estou esquecida aqui. E talvez na minha jornada eu possa ter feito alguma coisa que Deus ficou chateado comigo. E a minha vontade é só dormir para esquecer. Porque nada muda onde eu estou. Mas essa não é a verdade de Deus para você. Sabe, a gente precisa entender que nós temos com Cristo um relacionamento, e esse relacionamento é de amor. E é tão interessante que o texto de Efésios, ele faz essa comparação de um relacionamento de amor. Vá lá agora para Efésios 5, a partir do versículo 22. Esse é um texto que normalmente nós aplicamos ao matrimônio, ao casamento, e de fato ele fala disso. Mas o tesouro mais glorioso desse texto não é o casamento entre o homem e a mulher, mas é de Cristo e a igreja. A Bíblia diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Meus irmãos, esse é um tesouro glorioso, é o relacionamento de Cristo com a igreja. Sabe, na sua jornada, sabe, na sua batalha, nesse lugar que você está cansado, que você está com sono, porque você se sente talvez abandonado, talvez você esteja num lugar que nada acontece, e talvez você esteja num lugar em que você começou a questionar o amor e as promessas de Deus. Cristo está te lembrando nessa noite que Ele tem um relacionamento com você. E que esse relacionamento para Ele é sagrado. Cristo tem um relacionamento com a sua igreja. Esse relacionamento é comparado ao casamento entre um homem e a mulher, mas Paulo finaliza dizendo: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. É um grande mistério o relacionamento de Cristo com a sua igreja. E nós precisamos entender alguns aspectos que esse relacionamento traz, para que você entenda que no sono que você está vivendo, do seu cansaço, você não está sozinho. Você não está abandonado. A Bíblia fala nesse texto que Cristo, Ele é o cabeça.
Ele é o cabeça da igreja, assim como o marido é o cabeça da esposa. Cristo é o cabeça da igreja. E o que é que isso significa? Que você nesse lugar de cansaço, que você nesse lugar do sono, você tem direção. Cristo é o cabeça. Você tem direção. Sabe, na sua jornada, Ele é o seu Salvador. Isso significa que você não está condenado a viver para sempre nessa mesma condição, nesse mesmo lugar. Sabe, porque muitas vezes a jornada, ela é tão cansativa que a gente acha que nunca mais nada vai acontecer. Mas nós temos a Cristo como nosso Salvador. E isso nos garantiu os benefícios de uma vida ressurreta. Se você está passando por um processo que a gente comumente chama de deserto, e que isso te trouxe ao cansaço, e que isso te levou ao sono, meu irmão, esse não é o lugar para você morrer. Cristo está sobre você. Ele entregou a sua vida por você. Sabe, a Bíblia diz assim, comparando a Cristo, marido, você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo entregou a vida por você. Isso significa que você é precioso, que você tem valor para Ele. Você não está lançado ao léu nesse lugar. Você é precioso aos olhos de Cristo. Na sua jornada, Ele está te transformando, te santificando com o lavar regenerador da sua palavra. Sabe, o processo que você passa, que para você talvez não faça sentido, é um processo onde Cristo está te transformando, te purificando pela sua palavra. E isso vai fazer com que você tenha um futuro glorioso. Essa é uma mensagem de esperança. Você tem um futuro glorioso. E sabe o que é mais interessante? Na sua jornada, Cristo não está magoado com você. A Bíblia diz aqui nesse texto de Efésios que ninguém odeia a própria carne. Você é o corpo do qual Cristo é o cabeça. Ele não tem como odiar você. Você é a carne dele. Você é o corpo dele. Então, desfaz essa mentira do inferno de que ele está magoado com você, que ele está odiando você. Essa não é a verdade da palavra, porque a palavra diz que ninguém odeia a própria carne. Cristo não te odeia, nem está magoado com você. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele tem pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos para nos dar um futuro e uma esperança. Porque na sua jornada, devido a tantas coisas, talvez até as escolhas erradas que você fez, Satanás implantou na sua mente a ideia de que Cristo não quer mais saber de você. De que ele está magoado, que ele está enfurecido contra você. Mas esse não é o caráter dele. E ele está te dizendo, filho, filha, eu não odeio a minha própria carne. E isso significa que você tem cuidado, que você tem alimento na presença dele. Ele está nos chamando nessa noite para despertar. Não sozinhos. Nós precisamos despertar do sono, enfrentando o dia mal, mas é com ele. Sabe, já no final de Efésios, nós vamos ler aquele texto que vai nos falar da batalha. Vai lá para Efésios 6, capítulo 10, ou versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim
contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia. Meu irmão, o Senhor está dizendo assim: você precisa despertar desse cansaço, porque é verdade, o dia mau chegou, mas você vai vencer o dia mau. E a Bíblia está dizendo, depois de haver vencido tudo, você vai permanecer inabalável. Esse lugar que você está, não é para te matar, é para te fazer inabalável na presença dEle. Mas Ele está convidando a mim e a você nessa noite. Desperta. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Há um chamado de Deus para que eu e você possamos acessar essa vida gloriosa. Sim, Jesus nos deu novamente acesso à glória de Deus. E você precisa viver essa vida desfrutando dos benefícios da ressurreição de Cristo. Mas é preciso despertar do sono. É preciso se levantar dentre os mortos, para que Cristo nos ilumine. Vamos adorar o Senhor.